Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e você. Já dê uma olhadinha no programaço de hoje. Você é a primeira da sua família na sua área? Não, eu já tenho meu pai, né? Seu pai? Meu pai que também fez a carreira jurídica, só que ele é delegado. Agora delegado aposentado. Delegado né? aposentado? Sim. Na verdade, quem não queria que eu entrasse para a carreira jurídica era ele. Ele Sério? preferia que eu fosse para a área de medicina, odontologia. Eu acredito que o pai como uma proteção, né? Como uma proteção. Mas você eu não seguiu o conselho? Não, eu não consegui o conselho porque o meu perfil era outro, né? Há 20 anos atrás nós tínhamos apenas uma desembargadora mulher dentro do tribunal. Agora nós temos mais de 11 mulheres dentro do tribunal. Já é uma grande conquista, né? Porque existem alguns estados que ainda não existem mulheres desembargadoras. Nós temos assim dados de que 45% desses pacientes, quando descobrem o câncer, têm um diagnóstico de câncer, já estão desnutridos. Então a nutrição ela entra com um peso muito importante em recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento. Qual a melhor gordura, o que usar? É verdade. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a melhor gordura é aquela que você usa menos. Adorei! Então, Que são maravilha. 3 pontos que nós devemos evitar e reduzir ao máximo. A questão de sal, açúcar e gordura. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você só está começando. E a nossa conversa de hoje é com uma grande mulher, determinada, disciplinada, uma juíza criminal cuja potencialidade como ser humano e profissional realmente é inspirador. Doutora Renata Evaristo, eu estou assim muito feliz, é uma honra ter a sua presença aqui em nosso programa para conversar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre suas visões de vida, sobre suas inspirações também e realmente trazer um exemplo para todo mundo que vai ter a oportunidade de assistir essa entrevista. Muito obrigada. Eu é que agradeço, a honra é toda minha de estar aqui, né, também diante de uma mulher empreendedora, né, mãe, super mãe, profissional, né? Então o prazer é todo meu em estar Obrigada, aqui, doutora. né? Nossa vida é de mulher que também é profissional e quer fazer ambas as funções assim com excelência. É realmente uma dedicação muito grande, né, doutora? A gente precisa ter assim força e olhar, eu acho que a vida assim com aquela inspiração de sempre fazer o melhor, sabe? Estar motivada todos os dias, diríamos Sim. assim, né? Não é fácil, mas Não. assim, a gente tem que buscar forças, né? Porque assim, várias pessoas dependem da gente, né? Isso. Assim, a gente tem que dar o melhor, né? Aí você fala assim, você não faz só por você, né? Sim. Você olha e fala, nossa, eu preciso realmente continuar. E eu acredito que para muitas mulheres, eu acho que até isso é uma motivação muito forte, né? É trazer outras pessoas quem você ama. Sim, é exatamente isso. Doutora, eu sei que a sua trajetória é um exemplo muito grande de força, de luta. Então, eu gostaria muito de saber, você é a primeira da sua família na sua área? Não, eu já tenho meu pai, né? Seu pai? Meu pai que também fez a carreira jurídica, só que ele é delegado. Agora delegado aposentado. Delegado né? aposentado? Sim, mas assim, de toda a trajetória da família, só os dois até hoje, né, conseguiram destaque dentro da área jurídica, né? Então, o seu exemplo foi o seu pai? Sim. Sério? Meu pai. Desde o início já chamava a sua atenção? Sim, chamava, né? E olha, para uma mulher, né? Olhar um delegado, geralmente, é uma profissão que você precisa ter
Eu acredito que muitos... firmeza, Isso, né? muitas mulheres, a gente fala, ah, eu não vou ser delegada, porque é um ambiente meio masculino. E isso aí não te impediu, não, como é que eu posso te falar assim? Não me fez que eu desistisse, né? Isso, intimidou, doutora, intimidou. Né? Isso te intimidou? Não. Assim, na verdade, quem não queria que eu entrasse para a carreira jurídica era ele. Ele Sério? preferia que eu fosse para a área de medicina, odontologia. Eu acredito, né? Que o pai como uma proteção, né? Como uma proteção. Mas você não seguiu o conselho? Não consegui o conselho porque o meu perfil era outro, né? Entendi. Exatamente. Mas quando que te despertou, assim, de verdade? Porque geralmente essa maturidade para a gente saber o caminho que quer seguir, ela não chega tão cedo. Como foi para você? Foi mais na época, no período do 2º grau, quando a gente está estudando, se preparando, né? Aí você vai analisando as profissões, né? Eu sempre admirei o meu pai, né, nessa área, né? E aí eu fui criando mais gosto ainda, né? Aí eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, depois fiz alguns concursos, né? Comecei a trabalhar e cada vez mais me apaixonando pelo direito e pelas possibilidades que ele proporciona, né? Sim, as possibilidades amplas, né? Amplas. Até mesmo uma questão de posição, mas também o impacto que você tem diretamente na vida das pessoas, né, doutora? Exatamente, né? De poder fazer algo a mais. Sim. Né? Eu acredito que nós, como mulher, você é mais sensível, diríamos assim, doutora? Sim. Assim, mas no criminal, como funciona isso? Mas assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber dosar, saber separar as coisas, né? Justamente, principalmente numa área como a que eu atuo, que é o tráfico de entorpecentes, né? Você lida com todo tipo de pessoas ali dentro, né? Tem toda um emaranhado de situações, né? Então, assim, a gente tem que ter a firmeza, mas sem perder o lado humano também. Isso eu acredito que é uma briga dentro de si, né? Você busca muita evolução, doutora, como ser humano? Eu busco bastante, né? Porque esse é o nosso equilíbrio, né? Sim. A nossa vida, nosso espiritual tem que acompanhar a nossa profissão e a nossa carreira, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Doutora, eu sempre olhei, eu sou advogada de formação também, hoje não exerço, mas advoguei durante muitos anos. E eu lembrando de quando eu estudava, o criminal, por mais que era uma matéria que eu ia muito bem, sabe? O processo criminal e o processo penal e penal. Eu tirava as melhores notas, mas me intimidava, assim, eu falava, olha, lidar com esse lado do mundo, sabe? Me intimidava. Eu falava, eu não quero viver isso. Mas no caso da doutora, isso nunca foi algo que de alguma forma, você parou para pensar sobre isso? E atuando nesse segmento durante todos os anos que a doutora está no criminal, isso foi positivo? Te melhorou? Como é que funciona isso? Geralmente o criminal é o patinho feio da área jurídica, né? Mas assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, eu já atuei na área, no civil também, mas assim, eu me identifico mais com o criminal. Cada dia são desafios, uma necessidade da gente estar sempre estudando, e principalmente, assim, é um desafio muito grande por causa das legislações que mudam diariamente, né? Sim. Principalmente no nosso país, que não tem muita segurança jurídica, né? Entendi. Doutora, falando nessa parte do direito, da legislação, o mundo mudou muito, né? Então, você precisa se adaptar à realidade que nós temos hoje. Isso aí é algo, diariamente, a doutora vive isso? Sim, diariamente, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, assim, às vezes assim, mudando o nosso posicionamento em relação a determinadas matérias, né?
Entendi. A doutora, ela atua em tráfico de entorpecentes? A doutora falou? É uma vara especializada em tráfico de entorpecentes aqui em Cuiabá. E o enfrentamento aqui na nossa região é muito grande. É muito grande, né? Infelizmente, assim, o crime organizado tem se evoluído muito, se aperfeiçoado, tem dominado muitas regiões dentro do nosso estado, né? Sim. E a gente tem que estar, assim, sendo atuante, né? Entendi. Doutora, tem uma parte do seu lado profissional que a doutora atua também, que é o tráfico de pessoas. Exatamente. Doutora, eu falei antes de iniciarmos essa entrevista, a gente podia tocar nesse assunto, Claro. porque quando falamos sobre isso, a gente imagina como se fosse um filme, né? Isso não acontece na realidade, isso é ficção. Mas é muito real, doutora? É muito real. E, na verdade, é muito real e é um crime invisível, né? Tão real que é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Nossa! Né? O tráfico de pessoas só perde para o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Ele movimenta anualmente 32 bilhões de dólares no mundo. Meu Senhor! A gente não tem noção dessa realidade, né, doutora? Não tem noção, né? E assim, ele acontece de uma forma invisível, velada, que muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Sim. Inclusive, algumas vítimas custam para se despertar e descobrir que ela foi vítima de um tráfico de pessoas. Doutora, a senhora poderia dar um exemplo para a gente conseguir assim, se aproximar o máximo possível desse entendimento? Um dos exemplos mais comuns, assim, que é uma das atividades que tem o maior índice de vítimas, é principalmente o tráfico de mulheres e crianças para fim de exploração sexual. Nossa! Né? Sim. Geralmente, às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ela recebe uma proposta para ir para um lugar para ser modelo, ou às vezes assim ela até sabe para outro país, até sabe que vai para prostituir. Sim. Né? Mas aí quando chega no local, ela se depara com uma situação totalmente diferente do que... É como se fosse uma escravidão? É, uma escravidão, um regime de servidão. Elas têm toda a sua liberdade privada, né? Não conseguem se movimentar, às vezes ficam nas condições de miserabilidade. Né? Porque sempre, eu já lendo sobre o assunto, dizem que tem que pagar o valor, né? O investimento que foi feito na viagem, que é muito alto, e aí no primeiro momento a pessoa entende que aquilo ali é necessário e vai indo e aquilo não tem fim. Não tem fim, vira uma bola de neve, né? Ela está sempre presa àquela situação, às vezes os documentos são confiscados, a pessoa não tem liberdade até para pedir um apoio, fugir ou procurar as autoridades, assim, geralmente os documentos são retidos. Olha só, e a gente olha para essa situação e você realmente não acredita que existe números assim expressivos em relação a isso, né? Essa é uma das modalidades, que são diversas, né? Sim. Tanto o tráfico para exploração sexual, o trabalho escravo, né? Os recrutamentos, principalmente utilizando a pessoa também para traficar drogas. São diversas modalidades, as adoções ilegais, o tráfico de órgãos, né? E tudo isso a doutora cuida na vara, né? Na vara criminal? Ou como é que funciona? O tráfico de pessoas, eu atuo dentro de um comitê de enfrentamento ao tráfico. Entendi. Né? É um comitê de enfrentamento ao tráfico composto por diversos atores, né? Uma rede, né? São vários segmentos de todos os segmentos, tanto da sociedade civil como os órgãos públicos, têm os seus representantes dentro desse comitê e existe um planejamento, um estudo de como a gente trabalha para enfrentar essas questões, principalmente de a repressão, a prevenção, né? Entendi. Existe todo uma logística com diversos atores atuando dentro desse comitê,
né? Desde o Ministério Público, o Judiciário, a saúde, a educação, a sociedade civil, as igrejas. Esse né? comitê, ele age mais na prevenção? Ele atua em todas as áreas, ele é um comitê de prevenção e enfrentamento, né? Entendi. Mas assim, o nosso maior foco é trabalhar a prevenção para que se evite essas situações, né? Geralmente essas pessoas que acabam caindo numa situação dessa, geralmente são vulneráveis. São vulneráveis, a maioria são pessoas... A grande maioria. A grande maioria, né? Então você vê que é um problema, assim, de falta de políticas públicas mesmo, né? Exatamente. São falta de políticas públicas, né? Sim. De esclarecimento, né? Porque muitas vezes, assim, a pessoa quer progredir na vida, tem um sonho, e daí ela recebe uma proposta de trabalho e vai em busca de melhoria. E acaba se deparando muitas vezes com várias situações. Inclusive, no Mato Grosso, é muito forte, principalmente as situações de trabalho escravo. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este programa fantástico com a doutora Renata Evaristo. Doutora, a doutora hoje, com a sua experiência, quantos anos a doutora já está como juíza? Eu estou há 20 anos na magistratura. 20 anos! Nossa senhora, é muita experiência, né? Eu acredito, assim, que... Um pouco, assim, a gente sempre está aprendendo, Sim. né? A gente acha que, às vezes, assim, sempre existe um novo aprendizado, alguma coisa que nunca você sabe tudo, né? Isso que também nos motiva, né? Você sabe que todo dia você aprende algo diferente. Doutora, o judiciário como todo, ele mudou. Ele está mais humanizado? Sim. Sim? É uma nova política, né? Sim. Justamente trazer essa humanização, né? Porque, assim, até então, antigamente, era assim, o magistrado tinha aquela figura distante do resto da população. Sim. E hoje é justamente ao contrário, a gente tem que estar se aproximando da sociedade, e até para que a gente adquira a confiabilidade da população. Doutora, hoje a justiça ela busca mais a conciliação. Sim. Como uma forma mais efetiva para ambas as partes. No criminal também está funcionando da mesma forma? Depende muito Depende do caso, né? Não, depende muito da área de atuação dentro do criminal. Entendi. Como, por exemplo, no tráfico já não existe mais como, essa... né? No tráfico de entorpecentes não existe essa reconciliação. Mas existem outras áreas dentro do criminal, como as relacionadas a crimes lesivos ao patrimônio, acidentes de trânsito, né? Que ainda consegue ser aplicada a conciliação. Consegue se chegar a um acordo de forma que a vítima tem os seus direitos protegidos, né? Sim. E também o infrator também, de certa forma, assim, ele tem a sua punição, mas, assim, de uma forma que a gente consiga fazer com que a justiça seja um pouco mais célere, né? Entendi, doutora, porque a gente, quando você analisa o âmbito criminal, você acredita que quase não se aplica, né, a conciliação. Você realmente precisa ser aplicada uma pena. Mas que bom que também vem funcionando. Existem os acordos de não persecuções penais, que é onde, não diria que é uma conciliação, mas é uma forma de fazer com que a justiça seja um pouco mais célere, sem que se repare a lesividade que as pessoas causaram ao erário, né? Entendi. Doutora, toda essa mudança do judiciário e essa sensibilização, humanização, você acredita que a mulher ela está assim operando de uma forma para que a justiça caminhe para essas ideias, esses ideais, no caso?
Sim, assim, no geral, num todo, o judiciário vem caminhando nesse sentido, mas as mulheres têm como eu diria, uma sensibilidade maior, né, para lidar com essas questões, principalmente relacionadas à conciliação, justiça restaurativa, né, as questões ligadas à infância, né, principalmente agora também o tribunal tem desenvolve várias comissões que tratam de várias questões sensíveis, como o bem-estar de funcionários, servidores. Tem uma comissão chamada de acessibilidade que busca ajudar o servidor, principalmente que possui algum transtorno, tipo o autismo, né, uma dislexia, alguns, assim, sempre trabalhando assim para aproximar a sociedade do judiciário e também propor um bem-estar melhor para os servidores que ali estão. Enxergando mais as pessoas, né, as doutora? Pessoas, né? Eu acho que o mundo é uma forma hoje... mais humanizada. Isso, é a humanização mesmo, é o que define. Doutora, e na questão da mulher, a mulher no judiciário? Eu sei que hoje nós estamos em outros tempos, diríamos assim, a mulher vem conquistando o seu espaço e hoje nós somos uma realidade, reconhecidamente como capazes, mas eu acredito que há 20 anos atrás nós vivíamos uma outra realidade. Exatamente. Como estamos hoje, doutora? Como é que foi a sua experiência como mulher? Assim, há 20 anos atrás era um pouco mais... a nossa área era um pouco mais restrita, né? Mas assim, nós temos conquistado o nosso espaço, né? O número de mulheres tem aumentado dentro do judiciário. Já é significativo esse número, olha que maravilha. Esse número de magistradas e dentro do tribunal o maior número são de mulheres servidoras, né? Sério, que supera hoje? Supera o número de homens, né? Mas ainda existe, assim, algumas questões, assim, que nem sempre as mulheres estão nos maiores cargos dentro, né? Olha só, assim, eu acredito que é um processo, eu acho que toda transformação, ainda mais uma transformação em uma sociedade, né? Existe aí acho que a gente vai subindo degraus, mas... para o momento atual, ainda existe lá uma masculinização, diríamos assim? Por causa dessa questão salarial? Ainda existe, mas assim, o tribunal tem evoluído bastante. Olha que tanto maravilha. Assim que até há 20 anos atrás nós tínhamos apenas uma desembargadora mulher dentro do tribunal. Agora nós temos mais de 11 mulheres dentro do tribunal. Já é uma grande conquista, né? Porque existem alguns estados que ainda não existem mulheres desembargadoras. Né? Olha só, aqui em Mato Grosso, então, nós estamos bem representados. Estamos bem representados, são 11 mulheres de fibra. Eu acredito que nesse ambiente do judiciário, termos esses números, se torna, assim, muito melhor você estar atuando, né, para todas as mulheres. Eu acredito que você se sente mais representada, mais acolhida. Sim, exatamente. É isso, doutora? Isso. Olha que maravilha. Doutora, qual o momento da sua vida... a doutora que te motivou realmente a construir algo diferente? Você falou, olha, eu quero realmente ter um impacto positivo dentro de uma sociedade, transformar a vida das pessoas e deixar um legado. Quando que a doutora tem ideia de que virou uma chave na sua vida? Desde quando eu assumi a magistratura, eu sempre tive essa visão, né, que a gente não pode ficar adstrito aos gabinetes, né, que a gente tem que, além da nossa função, do nosso serviço, que tem que ser de qualidade, excelência, a gente tem que buscar, assim, fazer algo de diferente, algo de útil para a sociedade, né? Entendi. Então, quando a doutora assumiu, a doutora já assumiu com essa ideia? Sim, eu já assumi com essa ideia e, assim, eu fiquei mais de 11 anos no interior, a gente tem a possibilidade de conviver muito mais próximo com a população do que na capital, né? Quantas cidades a doutora já passou atuando? Eu passei por 5 cidades. 5 cidades?
Qual foi a primeira? A primeira foi Itiquira, né? Eu fiquei lá 6 anos e meio. Quantos quilômetros de Itiquira de Cuiabá? Dá mais ou menos 370 quilômetros, é a divisa com Mato Grosso do Sul. Olha Né? só. Depois Itiquira, Poxoréu, Primavera, Rondonópolis, né? Passei por Várzea Grande também e agora estou em Cuiabá. Olha que maravilha! Durante Aham. 20 anos, né? Aham. Você vai progredindo Sim. conforme o tempo? Esse trâmite, como é que Aham. funciona? Você vai, depois você tem o seu período de estágio probatório, que você fica no interior, e conforme vão surgindo as vagas, você participa de um concurso, né? É um concurso interno. Existe uma prova, então? Não, eles avaliam são vários critérios, como a sua produtividade. Entendi. Né? Produtividade, os seus trabalhos dentro do judiciário, aí você abre uma vaga, você concorre, né? A doutora foi muito bem, de Tiquira, foi indo para Poxoréu, que já era mais perto, Primavera do Leste, que é uma cidade assim muito bem estruturada, Bem Rondonópolis também, né, doutora? Então você não sente já aquela diferença. A diferença, né? Que maravilha! Doutora, de hoje, vamos falando do momento atual da doutora, como está os seus projetos futuros? A doutora continua atuando? Existe algo diferente? Eu continuo atuando nessa área, né? Assim, porque assim, eu consigo conciliar essa vara em que eu atuo com outras atividades paralelas. Atividades paralelas, Mas né? tudo dentro da justiça, da área do direito? Sim, indiretamente sim, né? Indiretamente e diretamente. Indiretamente, né? Porque assim, além de atuar no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, eu participo dessa comissão de acessibilidade no Tribunal de Justiça, também faço parte de um comitê de enfrentamento, o Comitê de Igualdade Racial, Olha que a gente interessante. busca trabalhar essas questões relacionadas à igualdade racial, e também tem um comitê de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil. Doutora, na questão racial, que eu achei super interessante, a doutora estar aí atuando em um comitê que é algo que eu acredito que falta na sociedade, é o conhecimento, né, doutora? Falta letramento racial. Letramento. Gostei muito. Daria para falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque, na verdade, assim, na nossa sociedade, o racismo, ele ainda é praticado de uma forma, assim, oculta, velada. Né? Velada, como a doutora né? falou, velada, né? É Entendo. O chamado racismo estrutural, né? Que às vezes a pessoa tem diversas atitudes que ela nem se dá conta de que aquilo ali é o racismo. Dentro dela mesmo? Uma coisa... Ela está reproduzindo o que ela aprendeu durante a vida. E às vezes até também não. Assim, é uma coisa assim, muitas vezes a pessoa tem conhecimento e outras vezes ela pratica de uma forma, assim, deixa eu te dar como exemplo. Muitas vezes você está lá no fórum, no seu gabinete, algumas pessoas chegam e te perguntam, cadê o juiz? Assim, por estar vendo uma mulher negra ali, não acha que aquela pessoa é a magistrada do local. Entendo. Né? Já julga pela aparência. Pela aparência, né? Entendi. É o chamado racismo estrutural. A pessoa não acredita... muito hoje de racismo estrutural, doutora, mas tenho certeza que muitos não sabem o que é. É justamente isso, né? É aquilo de a pessoa não conseguir enxergar que ali tem uma pessoa com capacidade para estar ali exercendo aquela profissão. Aí ela é rotulada pela cor da pele. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Fiquei muito honrada em ter a doutora aqui com a gente, podendo bater esse papo, trazendo essa humanização, né? Trazendo essa aproximação
com a nossa audiência. Eu fico muito feliz. A casa é sua. Quando puder nos dar uma próxima oportunidade de conversar, nós com certeza ficaremos muito felizes em te receber. O prazer foi todo meu. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E desejo sucesso a muito você obrigada. E toda a sua equipe. Obrigada, doutora Renata. Até a próxima. Até. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico. Vamos falar sobre a importância da alimentação, fazermos boas escolhas com a doutora Paula Flores Belo, pela primeira vez aqui em nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que tanto me encanta e que pode ajudar tantas pessoas com as dúvidas. Verdade. Hoje eu acredito que a falta de conhecimento em relação à alimentação, né, doutora, é um ponto bem crucial. As pessoas precisam buscar esse conhecimento e assumir essa responsabilidade, né, doutora? Isso é verdade, porque em um momento em que a gente tem tantas informações, mas esse excesso de informação gera dúvidas e a gente acaba voltando àqueles hábitos antigos e aqueles hábitos que não são muito bons dentro de um padrão nutricional. Então a gente precisa melhorar isso aí. Sim. Voltar um pouco às nossas origens, enfim, temos um universo imenso para trabalhar. A doutora trabalha nessa parte junto com a Oncolog, né, que é uma clínica especializada em tratamento de câncer. Então tem o trabalho de prevenção para o câncer e também durante o tratamento, né? A doutora poderia nos contar como é que funciona? Exatamente, nós temos um trabalho de prevenção, de educação alimentar com esse paciente, até porque o paciente, quando ele chega à clínica, ele pode estar com alguma comorbidade ou não. Nós temos síndromes metabólicas, pressão alta, diabetes, algumas doenças genéticas hereditárias que já tem algum familiar com aquela doença. Então a gente começa esse trabalho de prevenção, de recuperação desse paciente desde lá do início. Não precisa necessariamente estar já com um diagnóstico oncológico fechado. Então a gente já começa um trabalho de prevenção, de melhor educação alimentar, adequar a rotina do paciente ao que ele precisa naquele momento. E a posterior isso, após um diagnóstico já fechado do câncer e posteriormente o tratamento efetivamente muda essa dieta, doutora? Muda completamente, Elga. Nós temos assim dados de que 45% desses pacientes, quando descobrem o câncer, têm um diagnóstico de câncer, já estão desnutridos. Então a nutrição ela entra com um peso muito importante em recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento. Então esse paciente ele já chega por mesmo da comorbidade da doença, o metabolismo acelerado, com baixa massa muscular. Então a gente precisa recuperar esse estado nutricional do paciente para ele iniciar um tratamento com a sua imunidade boa, melhor, para passar durante o tratamento melhor resposta a tudo que vai ser proposto ali pelo médico, porque a nutrição entra como uma equipe multidisciplinar. Sim, você vê o tamanho da importância, né, que é a nossa alimentação, e a gente às vezes passa despercebido no dia a dia as nossas escolhas. Temos que levar a vida fazendo boas escolhas, doutora, mas para isso precisa saber, né, quais são elas, né? Pois é, a gente tem muitas dúvidas em relação também a isso, falar, eu tenho alguma doença dos meus pais, eu herdo isso dos meus pais, eu passo isso para frente. Então a literatura hoje nos diz, as pesquisas científicas, temos vários estudos que a gente herda não só a questão biológica, mas a gente herda principalmente os hábitos da família. Então a questão hereditária às vezes é 10%, é muito baixa, mas a questão dos hábitos alimentares de uma forma geral, a gente passa de geração para geração, a gente herda dos nossos pais e passa para os nossos filhos. Então cabe a você, naquele momento, querer mudar
aquele diagnóstico. Não é porque meu pai, minha mãe, minha avó tem diabetes, teve um câncer, eu também vou ter. Então isso pode ser mudado com a nutrição preventiva. Olha que maravilha. Então, inserindo alimentos de boa qualidade, mudando a rotina alimentar desse paciente, a questão biológica dele também é alterada. Doutora, lógico, cada indivíduo é único. Cada pessoa funciona de uma forma e tem uma resposta diferente, lógico, a cada dieta. A gente hoje em dia, a gente tem a clareza sobre isso. Mas o que funciona? Quais seriam, assim, as boas escolhas? Primeira dica, número 1, que não pode deixar, o que a gente tem se falado muito, a gente tem ouvido muito, a questão dos ultraprocessados. Por quê? A gente, voltando à questão oncológica, de síndromes metabólicas, doenças crônicas de uma forma geral, essa inflamação crônica do nosso organismo, seja quando não é hereditária, a questão de idade, né? Também a gente tem esse fator importante, e os hábitos de vida, às vezes sedentarismo, alimentação, agentes químicos, poluição, radiação, enfim, nós temos N fatores. Tabagismo, alcoolismo, álcool, tudo isso é o quê? Um agente agressor, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, tudo a longo prazo, 10, 15 anos, vai se tornar uma doença metabólica. Então, o preventivo entra dessa forma. E os ultraprocessados estão ligados diretamente a produtos químicos. Entendi. Então, nós estamos trocando o nosso alimento, aquele alimento in natura que veio lá do sítio, nossas frutas, legumes, verduras, por um produto que é altamente inflamatório, que não é um alimento, ele é um comércio, é um produto comercial. Então, uma coisa é você ter isso eventualmente na sua vida, outra coisa é você fazer isso à base da sua alimentação. Então, por ser um produto altamente palatável, com excesso de conservantes, para ter uma durabilidade maior, é um alimento que financeiramente também é muito viável. Então, acaba entrando na sua casa de uma forma muito natural. Nós temos acesso a qualquer lugar, diferente do que um alimento de verdade, que estraga muito rápido, faz com que a gente vá mais vezes no supermercado. Então, essa troca da alimentação está adoecendo a nossa população e é muito importante. E isso está começando desde as nossas crianças até o mais idoso. Então, isso precisa ser revisto. A base da nossa alimentação, 50%, precisa ser de frutas, verduras e legumes. Entendi. É o que falam, né? Comida de verdade. Comida de verdade. Aquela que sua bisavó reconheceria como um alimento. Sim. Essa mudança de hábito mesmo, né? Você mudar a sua alimentação. A doutora acredita que as pessoas estão assumindo mais essa responsabilidade? Hoje, recebendo no seu consultório diariamente, aumentou a procura de pessoas que têm essa preocupação com a alimentação de uma forma preventiva, evitando doenças? Tem. É interessante porque a gente ainda tem, às vezes, uma ideia de que a nutrição é mais uma questão estética, mas não, a população já está tendo uma consciência melhor, né? Esse vem o nosso trabalho de conscientizar a população. Então, eu recebo em consultório crianças, idosos, homens, casais, famílias que estão preocupados em melhorar essa alimentação, porque sabe que algo está errado, mas não sabe por onde começar. Sim. Por onde começar? Porque tá tudo, o hábito é uma coisa tão natural que você tem dificuldade para sair daquela rotina. E às vezes acabam adaptando uma dieta muito restritiva que a médio e longo prazo não se sustenta e acaba voltando aos antigos hábitos, retornando a ganho de peso ou baixa imunidade. Então, o nutricionista ele tem esse papel muito importante de fazer com que o paciente entenda qual alimento
vai fazer bem para o dia a dia, vai fazer bem para a saúde dele e para a família. E que ele consiga adaptar a rotina dele, né? Às vezes muitos têm aquela ideia de que eu vou me alimentar bem, é muito complicado, tem alimentos que eu nem sei como manusear, às vezes que eu nem encontro. E isso não tem nada a ver, né, doutora? Porque às vezes a pessoa já nem dá esse passo acreditando que seria muito difícil essa mudança. Muito difícil. E às vezes a gente tem uma ideia também que são produtos caros. Sim. Mas na verdade a gente trabalha muito isso em consultório. Chegou no mercado, o que tiver na promoção, o que tiver o melhor preço, você leva, desde que seja fruta, verdura, legumes, trabalhe nas cores. Quanto mais cor, melhor. Variedade. A fruta é importante, mas eu não posso comer somente banana. Eu preciso ter uma variedade dessa vitamina, dessa fruta. Eu preciso ter laranja, maçã, goiaba, manga, abacaxi, enfim. Nós temos uma variedade no nosso país tão imensa. Sim. Que nós temos que aproveitar isso, voltar realmente às origens. Você vê, nós temos um país que nos proporciona isso, né? Somos abençoados. Doutora, existem os alimentos que realmente são vilões? Sim, nós temos. Olha, então, peraí, eu vou pedir para a doutora segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Paula Floresbello. Estamos de volta com este programa sensacional, doutora Paula Floresbello, nos ensinando muito para realmente trazer como uma responsabilidade para a nossa vida mesmo, em relação à nossa alimentação e evitar vários problemas futuros, porque às vezes hoje está tudo bem, né, doutora? Mas com o passar dos anos, os problemas de saúde chegam, né? A idade vai aumentando e infelizmente a gente precisa ter essa consciência, né? A conta vem, a não conta tem chega. Infelizmente. Infelizmente. E sabe, doutora, às vezes colocando eu como exemplo, eu, por exemplo, cortei açúcar. O açúcar que eu consigo ver. Tipo assim, aquele açúcar que eu vou lá colocar no cafezinho, colocar num suco, sabe? Eu realmente, na minha casa, nem tem esse tipo de açúcar. Lógico que tem outros tipos que a gente precisa entender melhor, mas refrigerante é um outro que eu realmente consegui me afastar. Tento evitar carnes gordurosas. Então, assim, são esse básico que a gente consegue... entender que realmente você tem como melhorar de forma fácil, simples, né? Mas existem outros alimentos que infelizmente a gente não conhece e acaba consumindo. Quais seriam esses mesmo que a gente precisa ter essa atenção? Já está num bom caminho. Num bom caminho, eu estou num bom caminho, doutor? Está certíssimo. Então, que são maravilha. 3 pontos que nós devemos evitar e reduzir ao máximo. A questão de sal, açúcar e gordura. Olha 3 só. pontos que a gente deve evitar. A gente já tem essa questão do açúcar muito claro, porque o açúcar, o excesso de açúcar, ele altera o nosso paladar. Então, se você toma ali um refrigerante todos os dias, para você voltar a tomar um suco, o seu paladar já está alterado, você tem uma dificuldade. Para você fazer uma introdução alimentar a uma criança que tem o costume a comer um biscoito recheado, dificilmente você consegue introduzir uma fruta, um legume. Então, a gente precisa reduzir, tirar isso mesmo da nossa vida e deixar para aqueles momentos de festividades, de confraternização, porque o alimento ele faz parte disso também, uma questão social. Sim. Então, quando está fora de casa, não tem como evitar, tudo bem. Mas dentro da nossa casa, isso deve ser evitado. Açúcar, sal e gordura. O sal, propriamente dito, ele está diretamente envolvido nos embutidos, nas carnes processadas. Aí vem questão de salame, mortadela, salaminho, aquilo que todo mundo adora. Doutora. A salsicha, ela, eu não sei se ela existe um nível a mais que os outros tipos de embutidos, né, que fala. Isso. Mas a salsicha, ela é colocada como uma vilã mesmo, que realmente você não pode consumir. Você tem até medo quando vê um cachorro quente e fala, não, eu não
vou. Esse é o tal do ultraprocessado, Sim. porque ele junta esses três em um único produto. O excesso de sal, açúcar e gordura em um mesmo produto. só. Ou seja, uma salsicha vai ter esses três itens em grande quantidade. Sem falar do hiper sabor. Então é um alimento que salsicha tem gosto de quê? De qual alimento se assemelha? Nenhum. Então é um sabor inventado. Sim. É algo pela indústria, né? Então todos esses embutidos de uma forma geral têm sabores alterados que vai atrapalhar a nossa introdução alimentar. Eu vi a comparação de salsicha com o cigarro. Sabe, falando, você daria cigarro ao seu filho? Aí a mulher respondeu, não, imagina, né? E salsicha, por que você dá salsicha? Eu falei, é o mesmo nível de toxicidade? Não chega a ser o mesmo nível. o mesmo nível, porque o é um fumo, exagero, de uma né, essa forma comparação? geral, isso, um fumo de uma forma geral é algo assim altamente tóxico e ele ali, enfim, todo o seu organismo já é cancerígeno, já está comprovado. A salsicha também é. É cancerígena, aí, então? Também é cancerígena pelos produtos químicos que ele contém. Aí vem a questão também polêmica do refrigerante. Aí fala, doutora, mas eu consumo refrigerante sem açúcar, ele não tem calorias, mas o valor nutricional desse refrigerante não existe, ele nula, ele não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, não é um carboidrato, uma proteína, não tem nada, ele só é inflamatório. Então, um produto 100% industrializado. Então, mesmo sem açúcar, ele vai inflamar o seu organismo a longo prazo. Entendi. Então, ele é um produto por prazer. Você toma no momento, a gente volta àquela questão do social, né? Pela facilidade, todo lugar que você vai tem aquele produto. Às vezes, um suco é mais difícil você encontrar. Enfim, e aí você tem que ter essa consciência de se adaptar. Sim, a questão do refrigerante zero açúcar e o suco. Eu já ouvi falar que muitos falam, sabe, que para a dieta o refrigerante sem açúcar é melhor. Mas para a saúde, não, né, doutora? Então, o suco, para a questão da perca, quem quer perder peso, ele é calórico. Porque um copo de suco de laranja, você vai usar 3 laranjas, 4. Então, imagina se você comer 4 laranjas. Sim. Não seria muito a questão de satisfação, faria a questão de fibras, bolo fecal, enfim, vitaminas, minerais. E o suco, você não se sente saciada com o suco. Agora, para quem quer ganhar peso, é interessante. Porque além das vitaminas, minerais, você consegue ter um aporte calórico para aquele paciente que às vezes está num tratamento ou precisa dar um aporte calórico um pouco melhor, tem a questão das vitaminas. Então, é por isso que a nutrição ela é muito individualizada. Eu consigo visualizar isso agora, doutora, falando. Porque para alguém que está em tratamento, por exemplo, o suco já vai muito bem, né? Vai muito bem. Então, você consegue acrescentar um aporte calórico mais vezes durante o dia, sem precisar da mastigação que às vezes está impossibilitada naquele momento. Então corta, refrigerante tem que cortar, doutora. Tem que cortar, não recomendo. Carnes também, carnes gordurosas precisam ser evitadas. Vem uma outra polêmica, a questão da carne vermelha. A carne vermelha, ela tem um grande excesso, ela tem excesso de gordura saturada. Então, ela é recomendada no máximo 3 vezes por semana. Olha só. Porque ela traz algumas doenças metabólicas, principalmente a questão da prevenção do câncer de próstata, está diretamente ligado ao consumo de carne vermelha, carnes processadas e açúcar. Então, são os 3 pontos que a gente tem que evitar, tem que reduzir. A grande parte da nossa alimentação precisa ser de carnes magras e carnes brancas. No caso, frango e peixe? Frango, são as melhores peixe, opções? Nós temos suíno também? Ovo, nós podemos usar. Sardinha, o ovo é um dos melhores alimentos mesmo, doutora? Ele é completo. É um alimento coringa, vamos dizer assim. Né? E nós temos também as proteínas vegetais,
que são as leguminosas, o feijão, grão de bico, lentilha, para aquelas pessoas que não gostam, né, do consumo vegetarianos, não tem muito consumo de carne, às vezes crianças que não estão aceitando bem a carne, às vezes tem alteração de paladar. Então a gente entra também com as proteínas vegetais que dão esse aporte da proteína. Olha, falar sobre diminuir, pelo menos não cortar, mas diminuir o consumo de carne vermelha no nosso estado do Mato Grosso, né, doutora? É difícil. A gente tem um costume muito grande, apesar de que hoje eu vejo as pessoas mudando esses hábitos, tendo essa preocupação, falar, olha, não, parei de comer carne vermelha. Carne vermelha, realmente, ela é a mais prejudicial. Ela é necessária, ela também é importante, porque é uma fonte de ferro. A melhor fonte de proteína que nós temos é a carne vermelha, só que ela precisa ter o controle desse consumo. Então, no máximo 3 vezes por semana. Aqui em Mato Grosso nós temos o benefício dos peixes, nós temos uma variedade imensa de peixes, temos rios, então a gente incentiva esse consumo de peixe assado, grelhado. O que a gente tem que evitar são as frituras, porque volta a questão do excesso de gordura. Sim. Uma outra dúvida que o pessoal tem, questão de gordura. Qual a melhor gordura? O que usar? É verdade. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a melhor gordura é aquela que você usa menos. Adorei! Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Qualquer, Exato. Não tem nenhuma que é benéfica. Não, nós temos o azeite, que é muito bom, mas ele é para ser usado junto com uma salada. Ele é para ser usado frio e após a preparação. Não é para você consumir ele sozinho. Entendi. E você preparar um alimento com azeite também não faz bem, doutora? Cai na mesma questão, porque o azeite, quando é levado em altas temperaturas, ele torna-se da mesma forma que um óleo de soja. Então, nós temos realmente que reduzir. Veio um período a questão do uso da banha para cozinhar. Só que a banha é uma gordura saturada, aquela que entope as veias do coração, a questão cardíaca. Então, nós temos que reduzir realmente o consumo de gordura e usar as boas gorduras, que é provenientes de um ômega 3, né? A questão de nozes, de castanhas, do abacate. Essa é uma gordura boa, desde que seja combinada com outros alimentos, nunca sozinha. Nenhum alimento sozinho tem um poder curativo ou o poder de transformar a vida de uma pessoa. Sempre em conjunto, sempre a harmonia da alimentação. Doutora, é um conhecimento que teria que ser básico, né? Todo mundo precisaria ter essa responsabilidade, falar, não, olha, inclusive as mamães que estão em introdução alimentar, eu sempre penso, porque eu estou nesse momento fazendo a introdução alimentar do meu filho, e você fala, é neste momento que a gente vai ensinando ele a fazer boas escolhas, né? Mas muito, como a gente não sabe de forma correta, tudo que um alimento, por exemplo, o azeite, quando você aquece, ele já fica nocivo igual, eu já não sabia disso. Né? Então, para cozinhar, você precisa ter esse conhecimento. Então, é algo que você precisa buscar, precisa ter essa responsabilidade, precisa entender que para você investir no seu futuro em relação à saúde, você precisa realmente ter conhecimento em relação à nutrição. Ter conhecimento. Nós temos um guia alimentar para a população brasileira que o Ministério da Saúde oferece a toda a população de uma forma gratuita, que fica no site, né, para todas as fases da vida, introdução alimentar, para o adulto, para o idoso, para evitar doenças cardiovasculares, enfim, de uma forma geral. É mundialmente reconhecido, um padrão ouro maravilhoso. Nós trabalhamos muito com a criança na introdução alimentar, com bons alimentos, a gente evita o açúcar, o excesso de gordura, os ultraprocessados, mas com o tempo a gente vai abrindo mão de algumas coisinhas. Aí entra com Danone, entra com biscoito e a criança vai mudando aquele paladar e começa a não aceitar mais o alimento de verdade, que não é tão palatável quanto aqueles novos.
Sim. E eu falo para o meu paciente hoje, se você fosse uma criança, vamos voltar lá atrás, a sua alimentação deveria ser como de uma criança. Que a gente começa a introdução alimentar, só que a gente se perde no envolver da vida, né, da correria, enfim. E a nossa alimentação mesmo a gente deixa de lado. Então, se fosse igual de uma criança, seria perfeito. Olha que maravilhoso. Doutora, ter uma boa alimentação evita mesmo muitas doenças. Muitas doenças. Não só o câncer, mas muitas outras doenças. Nós precisamos ter a base da nossa alimentação de frutas, verduras e legumes. Precisamos evitar o excesso de gordura, sal e açúcar. A questão do ultraprocessados, nós precisamos reduzir, não pode ser a base da nossa alimentação. Sim. Redução do consumo de carne vermelha, no máximo 3 vezes por semana. Nós precisamos ter uma variedade nessa alimentação, não podemos comer a mesma coisa todos os dias. Então, nós precisamos manter uma boa microbiota, nós precisamos ter um bom aporte nutricional, de uma forma completa. Precisamos do carboidrato, cada um tem uma função. Precisamos da proteína, precisamos dos vegetais. Muitas pessoas retiram carboidrato da alimentação. Isso gera compulsões alimentares por alimentos que não deveriam estar ali na nossa rotina. O corpo pede, né? Ele vai pedir, ele está sentindo falta. Ele é energético, né? O carboidrato. Se falta o carboidrato, ele vai pedir açúcar. Entendi. Normalmente, quando você tira o carboidrato, você tem compulsões alimentares por açúcar. E isso não é uma troca legal. Então, uma boa hidratação também é fundamental. Nós precisamos vida, né? De 30 ml por quilo de peso, no mínimo. Olha só. Por dia. E olha, Cuiabá é quente, eu sempre falo sobre isso. Muitas pessoas ainda, elas não têm essa responsabilidade em tomar água, né? Tipo, embora nós temos uma cidade muito quente, que realmente você precisa se hidratar, e a água, ela evita também várias doenças, a gente sente um bom funcionamento, seu corpo fica mais leve, menos inflamado, você sente quando você adota. Porque eu já fiz o teste, viu, doutora? Já fiz. Eu já fiz o teste e mesmo assim, mesmo sabendo do benefício, às vezes na rotina, que é uma rotina muito acelerada, muito corrida, a gente esquece de tomar a água. E aí eu vou sentindo o reflexo disso. Aí eu já falo, olha, meu Deus, já estou esquecendo da água. E aí você vai e tenta repor, né? Mas pequenas mudanças, você adotar, sempre estar com uma garrafinha, sempre trazer esses bons hábitos para a sua vida, assim, de andar com uma garrafinha de água, melhora muito. O seu corpo. A gente precisa fazer o controle desse consumo de água, porque igual você falou, a gente esquece. É uma correria e muitas vezes no ambiente de trabalho você não consegue ir ao banheiro, você acaba evitando beber a água e acaba consumindo essa água à noite, antes de dormir, e acaba atrapalhando o sono. Enfim, você fica mais retida, você fica com edemas quando você não bebe muita água. Tem a questão da infecção urinária, questão hormonal que faz esse controle hídrico. Então, a água é de extrema importância e não tem como a gente substituir a água por uma outra bebida. Nada substitui. Ela nem suco, nem nada. Não, tem que beber água. Tem que beber água mesmo. Doutora Paula Flores Belo, eu adorei esse bate-papo. Realmente, assim, você ter conhecimento, né, em relação a fazer boas escolhas, a se alimentar bem, a ter essa mudança de hábito, e que é possível você mudar e evitar vários problemas de saúde na sequência da sua vida, é algo assim de extrema relevância, de muita importância. Então eu te agradeço muito por estar aqui transmitindo esse conhecimento. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e passar um pouco de informação à população de uma forma geral sobre nutrição e deixar a importância que as pequenas mudanças fazem a diferença. Não precisamos buscar a perfeição, mas um pouco melhor a cada dia. Isso já vai ser uma mudança radical. Significativa, né, doutora? Com certeza. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigada. Quero te fazer um convite, retorne ao nosso programa. Eu acredito que esse tipo de informação salva vidas, né, doutora? Com certeza, isso
isso muda e muda gerações. Sim. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.